Olá pessoal, Engenharia na TV essa semana, mudando um pouquinho o cenário, porque nós estamos fazendo o programa exatamente em meio a um curso que nós estamos realizando no CAJ. Então estamos aqui hoje, o curso já começou ontem, vai ter hoje, ao final do dia, a segunda parte, e achamos assim tão importante e conveniente o tema que decidimos então já gravar o programa durante o curso, que vocês vão estar assistindo já na semana imediatamente após a realização desse curso, pelo nosso canal do TVBE e depois no YouTube. Então nós estamos aqui com o professor engenheiro William Maza, e o tema vai ser inteligência artificial no dia a dia corporativo. Eu gostaria então que o professor se apresentasse a nós e logo em seguida nos apresenta, professor, um resumo do tema para a gente começar a conversar. Está participando do programa hoje o Rogério, presidente do CAJ, fazendo hoje as vias da bancada. Eu que normalmente estou aqui apresentando, quando eu não consigo fugir, quando o Roger não consegue me evitar. Mas, professor, seja muito bem-vindo. Fale para nós um pouquinho quem é o professor William Maza e depois vamos conversar um pouco sobre o que é o curso. Bom, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Eu sou o William Maza, eu sou engenheiro metalurgista. Eu me graduei na Universidade de São Paulo. Fui trabalhar na indústria logo de formado, então passei por vários estados brasileiros. Depois eu voltei para São Paulo e fiz uma pós-graduação em administração industrial também lá na Poli. Depois de passar por várias empresas aí do ramo metalúrgico, siderúrgico, fui contratado pela Tupy. A Tupy tinha uma unidade lá na Grande São Paulo, chamada lá em Mauá. E isso em 2015, depois em 2017 eu fui transferido aqui para Joinville, vim para cá, eu era gestor de operações, né, de operações de produção, de manufatura. E em 2018 fiz um MBA em finanças, né, senti a falta dessa formação financeira. E em 2020, na época da pandemia, a empresa tá deixando a gente em casa lá 3, 4 dias da semana, por tudo que a gente sabe que aconteceu. E eu comecei despretensiosamente a fazer uma pós-graduação em Big Data e Data Science, que são duas áreas específicas da inteligência artificial. E na medida que eu ia assistindo às aulas, eram aulas gravadas, era um curso online, eu não conseguia acreditar. Sabe quando você fica olhando e fala assim, não é possível que o que esses professores estão dizendo é do jeito como eles estão falando, não é possível. E aí, como eu era gestor de manufatura, eu tinha a oportunidade de botar isso em prática e comecei a colocar e falei, funciona. E aí, mas eu fiquei tão impactado com os resultados que eu estava tendo, isso em 2020, que aí eu me preparei, em 2022 eu pedi para sair para fundar minha empresa que trabalha com inteligência artificial. Então hoje a minha empresa é uma empresa que tem alguns segmentos, mas assim, o principal é letramento em IA. Então eu percebi que, dentre tantas possibilidades da inteligência artificial, essa questão do foco administrativo, do escritório, que era uma novidade, né? Porque sempre as revoluções industriais acontecem no chão de fábrica. Eu percebi que na hora que as empresas percebessem o potencial dentro do escritório, que isso ia revolucionar o mundo, né? E é o que está acontecendo hoje, né? Então hoje eu percorro aí o país dando curso, palestra, treinamento, consultoria, mentoria de inteligência artificial aplicada no ambiente administrativo especificamente. Rogério, você participou ontem, eu também participei da primeira parte, eu tinha um outro compromisso, mas você participou ontem. E a parte que eu participei, eu gostei muito. Vou fazer a segunda parte hoje. Como é que você realmente sentiu o nosso público aí, a receptividade no tema? Certo. Na verdade, é interessante a gente comentar, né? Esse curso ele nasceu porque ano passado, no nosso circuito de palestras, nós convidamos o Maza para fazer uma palestra sobre o tema, né? E a palestra foi tão interessante, foi tão bem aceita pelo público, né? Que nós pensamos, né, planejamos um curso, né, que é o que está acontecendo. Esse curso, é bom lembrar que ele tem o patrocínio do CREA Santa Catarina, né? Na verdade, nós estamos praticamente completando o nosso
programação do patrocínio. Esse ano nós colocamos quatro propostas de patrocínio, projetos, e 3 foram contemplados, que foi o circuito de palestras, que já encerrou no mês passado. Fizemos o simpósio, né, no Ágora, o simpósio de inovação e engenharia, em maio, né, e agora o curso do MASA. Então assim como nós esperávamos, foi uma procura bastante grande. Nós queríamos fazer aqui na sede, né, no nosso auditório, que comporta bem 45 a 50 pessoas, então a gente abriu 45 vagas e tivemos 42 inscritos, quer dizer, então foi uma boa procura. Acho que o público de ontem saiu bastante satisfeito e curioso pelo dia de hoje, né, que é o segundo dia, que vai ser mais aplicação, né? O Masa vai talvez conte um pouquinho, mas ontem teve uma parte teórica e depois começou a prática, que o Masa explicou bem ali, e todos gostaram bastante. Não sei se você teve a oportunidade de conversar com alguém, mas no nosso coffee break, no encerramento também, a gente teve um feedback bastante positivo do curso. Masa, explica para nós assim rapidamente o foco do tema. São 6 horas de trabalho, 3 horas foram ontem, 3 horas serão hoje, né? E na realidade você realmente dá uma contextualização muito boa, você faz uma apresentação da teoria, dos conceitos, que são muito importantes, que quem não entende os conceitos não vai entender, não vai fazer uma boa prática, né? Sim. E então ficou muito boa essa parte. Então apresenta para nós o tema como um todo, distribuído nessas 6 horas de trabalho. Na verdade, apesar do nome ser inteligência artificial aplicada no ambiente corporativo, tem que ficar claro desde sempre que nós estamos falando de um tipo específico de inteligência artificial. Existem mais de 200 tipos de inteligência artificial, das mais variadas aplicações e tecnologias. Então, a escolhida é essa que tem realmente revolucionado o mundo do trabalho, que é a inteligência artificial generativa, que é uma sub-área da inteligência artificial que, assim, grosseiramente falando, elas são modelos que têm essa capacidade de gerar conteúdo, por isso que ela chama generativa. Então, nessas 6 horas, a gente tem 4 blocos de 1h30. Então, o primeiro bloco precisa ser a teoria, para poder diferenciar e situar o que é a inteligência artificial generativa, que normalmente o pessoal confunde muito com um modelo de machine learning, com um modelo de ciência de dados, confunde com outros tipos de inteligência artificial que tem algumas similaridades e outras diferenças. Então, a ideia é focar nessa específica, e aí os outros 3 blocos de 1h30 entrar nas principais ferramentas, né? Hoje o ChatGPT continua sendo a principal ferramenta de aplicação da inteligência artificial generativa e mostrar o que ela pode entregar. Então a ideia de ontem foi dar um sobrevoo na ferramenta como um todo, e hoje na segunda parte é a aplicação às 3 horas do curso, onde eu vou mostrar que a gente já está indo, inclusive, a gente já está na segunda fase, na segunda onda da IA generativa. Porque a primeira é aquela onda da IA responsiva, né? Eu pergunto, ela responde, eu peço uma análise, ela me entrega, eu peço as coisas, ela me devolve. Agora nós já estamos na segunda era, que é a era dos agentes de IA, que ela passa de um aspecto de responsiva para executora. Então a revolução está no que eu vou mostrar hoje. Que até então era só uma ferramenta que nos ajudava com todos os assuntos. Hoje, além disso, é uma ferramenta que nos ajuda a executar, principalmente, atividades administrativas. Bom, essa parte que nós participamos ontem, eu achei bastante interessante, e eu classifiquei aqui 3 pontos fundamentais. A IA como um banco de pesquisas, onde a gente vai fazer consultas para criar uma própria entendimento sobre um determinado tema e dar a evolução e o encaminhamento. Mas também já estamos entendendo que ela também é uma ferramenta de produção, porque você pode dar para ela uma tarefa muito bem estruturada, e é esse um dos focos do curso, ou seja, como você pedir o trabalho para a IA para receber realmente um texto, um resumo, uma resposta coerente com o que a gente quer. E o terceiro, que você comentou que nós estamos começando
a ter respostas positivas é projeção de cenários, que também é algo que já está se vislumbrando em função da forma como se coloca. Agora, muito importante para mim ontem foi a qualidade da pergunta. O quanto você deu destaque da forma como a pergunta é feita. É como se a gente entrasse numa grande biblioteca e se a gente não for para o corredor certo, a gente pode até encontrar assuntos relacionados, mas nunca vai exatamente estar focado naquilo que a gente pretende. Como é que a gente pode explorar um pouquinho mais essa questão do preparo da pessoa que vai consultar a ferramenta? O Masa tem inclusive um livro, né, sobre esse assunto, né? Que nós vamos conversar sobre ele, que é um livro que inclusive está disponível para quem quiser adquirir. Entra em contato com o Masa, ou aqui mesmo o CAJ pode dar orientação. Eu já adquiri o meu ontem, já comecei a ler, muito agradável, inclusive a leitura, muito simples, e é um passo a passo. Como eu falei ontem, esses modelos de inteligência artificial, eles são carregados com uma quantidade exorbitante de informações. Então, para ele encontrar aquilo que você está pedindo, seja ajuda num relatório ou alguma questão técnica, a missão, vamos falar assim, em termos de produto de engenharia, é uma missão terrivelmente difícil. Porque você imagina, como o senhor falou, entrar numa biblioteca que tem 1.000 quatrilhões, né, que é um 10 elevado a 18 de obras, e ele tem que encontrar. Então, eu até assim, trabalhando todos os dias, eu acho que ela erra tão pouco perto do desafio que ela tem de encontrar boas respostas numa quantidade tão absurda de dados, e que, como o senhor estava falando, né, a maneira de abordá-la é chave para você ajudá-la a encontrar a resposta que você precisa. Então, quanto mais informações de qualidade e informações que explicam o contexto daquilo que você está buscando, é fundamental para que ela tenha essa capacidade de buscar no lugar certo e trazer uma resposta não correta, né, mas uma resposta provável. Eu sempre digo que a IA não é uma calculadora. A IA é uma ferramenta probabilística. Então, a nossa função é tudo que a gente pergunta, ela faz um gráfico de Pareto com 500 colunas e ela vai tentar encontrar o motivo mais provável que faça sentido para você. Então o prompt, né, que é a nossa maneira de perguntar, é como se eu estivesse dizendo para a IA, olha, vai mais para cá, não, vai mais para cá, vai mais para lá, o que eu quero tá bem ali. Aí ela vai lá buscar e falar, ó, é isso aqui que você está querendo. Então é super importante você entender o seu papel com o bom uso da inteligência artificial. E tanto no acerto quanto no erro. Né? Ontem eu falei também que a partir de ontem que a gente ia ter que vestir a sandália da humildade. Porque todas as vezes que você recebe uma resposta ruim, equivocada ou parcialmente incorreta, você tem que se perguntar onde que você falhou de que ela não entendeu exatamente aquilo que você queria. E, invariavelmente, quando você olha o seu prompt depois de um erro, você olha e fala assim, eu já entendi por que ela não chegou na resposta. Aqui ficou ambíguo, aqui deu margem a várias interpretações, ela tomou um caminho que não era o que eu queria. Então, perguntar é o começo do sucesso, não é tudo, mas é o começo para você ter um bom uso da inteligência artificial. Eu diria que é o equivalente a você ter uma calculadora científica e você saber os botões, né? Ah, tá bom, isso aqui é exponencial, ah, tá, isso aqui é o seno, ah, tá, isso aqui é o cosseno, isso aqui é a raiz. Então, eu preciso entender o equipamento para eu não falar que, não serve para nada. Não, eu preciso entender para poder utilizar. Então, é como se eu te fizesse um curso de como operar uma calculadora científica. Esse é o prompt. Professor, mas foi bem enfatizado e eu achei muito importante, é que quando a gente desenvolver um trabalho com o IA, e levar esse trabalho à frente, esse trabalho nunca será da IA. Não. Sempre será de quem o pesquisou, quem o produziu e quem vai levar à frente. E fundamental é ele assumir como dele aquilo que ele recebeu. Porque se tiver errado, não adianta culpar a IA. Não adianta. Exatamente, né? A responsabilidade de passar para frente é o seu nome profissional, né? É o seu número do CREA, é o seu número de ordem, é o seu CRM, né? A partir do momento que você recebe. E eu, sinceramente, eu não consigo entender
Por que que as pessoas ficam com vergonha de assumir que usou a inteligência artificial como se fosse um demérito? Porque para você ter uma boa saída, tem um fluxo que depende muito da pessoa. Então, se eu chego aqui e falo assim, gente, eu tô apresentando, vou fazer um discurso com a inteligência, foi o ChatGPT que me entregou. Ah, mas aí foi o ChatGPT. Gente, eu fiz a pergunta, ele trouxe várias possibilidades, eu corrigi aquilo, eu orientei a IA qual o caminho, eu validei aquele conteúdo e eu falo assim, não, isso aqui agora eu vou botar no meu nome porque eu ajudei a construir aquilo, né? Então, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer que a apresentação que eu fiz é uma apresentação que ela foi feita com inteligência artificial, que a maioria dos exemplos que eu dou são feitos com inteligência artificial, porque eu soube perguntar e eu fiz uma análise e tá o meu nome lá. Quando a pessoa baixa a apresentação, tá escrito William Maza. Se escrever alguma bobagem lá, é o William que tem que responder, e não o ChatGPT. E essa questão de vestir as sandálias da humildade passa muito por isso aí, né? Passa muito por isso, né? De você ter o entendimento de o quanto depende da sua capacidade para ter uma boa resposta da inteligência artificial. Ela não é o oráculo de Delfos, que qualquer coisa que você perguntar vai vir uma super resposta, independente se sua pergunta é boa ou não. Se a sua pergunta não é uma boa pergunta, você vai estar induzindo a inteligência artificial a percorrer caminhos e artigos e respostas e referências ruins. E ela vai te entregar uma resposta ruim. Então, eu entendo que essa ferramenta, na mão de um bom profissional, uma boa ferramenta na mão de um bom profissional, potencializa muito. E já tem muitos estudos, né? A Universidade de Harvard publicou aí faz uns 3 meses um estudo que ela fez, onde ela pegou um profissional de fora da área, um profissional lá com 2, 3 anos numa área específica e um profissional sênior. Ela deu a mesma atividade para os 3. Aí, obviamente, quem não era da área, não soube nem começar, o pleno lá fez o que tem que fazer e o sênior fez o que tem que fazer. Aí deixou usar IA. Aí a pessoa de fora da área usou, trouxe aquela baita resposta, mas não sabia explicar. Ela simplesmente trouxe, mas está certo ou errado, não sei. O pleno entregou como sênior e o sênior entregou como um cientista, né? Então ela tem esse potencial de amplificar o conteúdo de qualidade. Agora, se eu não sei nada, se eu estou no zero, é igual multiplicar por zero. Eu posso multiplicar 1 milhão, vezes zero é zero. Eu achei interessante no curso ontem o comentário que você fez justamente sobre isso, da tua expectativa, da tua percepção, que as pessoas com experiência, os analistas sêniores, vão ser recolocados, vão ser valorizados por causa disso. Não tenho nenhuma dúvida que, do jeito como a coisa está tomando corpo, as automações, a necessidade de ter uma curadoria humana daquilo que está sendo entregue vai forçar as empresas a colocar gente que sabe o que a IA está entregando. Então eu vou ter que ter alguém que entende o resultado para dizer isso aqui está errado, isso aqui está exagerado, isso aqui é pouco, isso aqui é muito. Porque se eu colocar alguém que só sabe executar prompt, ele não vai saber se aquilo está certo ou está errado e a empresa vai passar a informação para frente. Então a gente vai assistir nos próximos 2 a 3 anos o resgate do profissional sênior, que é o que vai validar o trabalho da IA. Professor, das diferentes IA que existem, qual que o senhor mais gosta, qual que o senhor mais aprecia? E o senhor nos passou ontem um número astronômico de que uma delas tem uma população de uso assim absurda. Isso muda, né? No século XXI, a gente precisa aprender a se desapegar da ferramenta, porque lá no Vale do Silício, todo dia surge uma ferramenta nova, às vezes até mais de uma. Então a gente não tem que ficar apaixonado pela ferramenta, porque cada momento isso vai ficar diferente. Então, 1 ano atrás, o ChatGPT reinava absoluto. Hoje o Claude, que é um concorrente, está à frente. Mas o que garante que daqui a 1 ano não vai ter uma outra ferramenta que a gente nem conheça, ou de uma empresa chinesa, uma empresa brasileira, uma empresa alemã, que vai performar melhor, né? Então, hoje, né? Então, estamos aqui em agosto de 2026, a ferramenta Claude da empresa Anthropic é a melhor ferramenta de inteligência artificial para o usuário, para esse público que eu atendo, né? Que é esse público profissional, não técnico da área da computação. E o ChatGPT é que tem maior o ChatGPT já teve 92% do market share de uso de IA. Hoje ele tem um pouquinho mais de 50%, né? Com míseros 1 bilhão de usuários mundo afora. É gente, né? É muita gente. É muita gente. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já vamos para o
segundo tempo. Até já. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Implatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Olá pessoal, retornando então o nosso programa. Quem já assistiu a primeira parte já deve ter ficado muito curioso e muito ansioso para saber como é que ele pode participar de um evento desse, que faremos mais vezes, ô Rogério? Coloca para nós quais são os planos do CAJ nesse campo. Bom, a gente sempre trabalha aqui por demanda, né? E aproveitando as oportunidades que surgem, né? O próprio curso foi uma oportunidade que o MASA ofereceu para a gente, né? E a gente pode replicar devido até a procura, replicar e fazer uma nova edição, ou uma mais avançada, ou, né? Eu sei que o MASA tem uma série de cursos, né?
Então a gente pode evoluir nisso mais para frente. A gente tem a federal aqui, tem a UDESC, e tem doutores que têm toda a condição de trazer outros aspectos de inteligência artificial, como, por exemplo, modelos preditivos, visão computacional, modelo de deep learning. Então, assim, assunto para engenheirada aí não vai faltar. São outras IAs com poderes até maiores, inclusive, que essa generativa, e que podem trazer resultados, assim, impensáveis para quem está acostumado com o beabá e acha que o ChatGPT e o Claude são a referência máxima do que a gente tem de IA. Não são. Mas, de qualquer forma, Rogério, nós sentimos que esse título e esse formato, esse foco, ele criou uma grande atratividade ao pessoal que está trabalhando. Muita gente da indústria está fazendo parte do curso, nós lotamos o auditório com gente da indústria. Então, na realidade, nós não precisamos entrar num tema muito científico e muito de pesquisa por enquanto. Nós precisamos realmente desmistificar e botar ferramenta para o pessoal aproveitar. E aí eu já aproveito para o professor fazer o marketing dele. Ele tem um livro que orienta a nós todos como fazer as perguntas certas. Professor, conta para nós sobre o livro. Bom, esse livro, ele nasceu da prática, né, das palestras, dos cursos. Eu comecei a notar, isso já há 4 anos atrás, eu comecei a notar que as pessoas perguntavam muito sobre prompt, né, até porque é uma palavra que o professor estudou a raiz, né, dela, é uma palavra que não é muito comum no nosso dia a dia e carrega uma certa mística em relação ao que é, o que não é. Então, quando a IA surgiu de fato, principalmente o ChatGPT, ficou essa questão do prompt, que não teve uma tradução para o português. Então, eu percebi que as pessoas perguntavam muito e eu percebi que era um assunto que ele deveria ser estudado. Porque quando eu comecei a estudar prompt para o meu uso, eu percebi que esses prompts, né, o livro tem 15 técnicas, as 15 vieram da academia. Então são cientistas da computação, engenheiros da computação, engenheiros de sistema que estão aí estudando mestrado, doutorado, pós-doutorado e que estão estudando como extrair as melhores respostas ou ser mais assertivo no uso dessas IAs. Então eles estudam isso e eles publicam. Essa técnica aqui faz isso, que você consegue extrair essa informação. Faz assim, assado, que você consegue fazer com que a IA... Tem uma técnica aqui do livro que é a IA valida o que ela faz, né? Como se fosse uma prova real. Você usa uma técnica que você força ela a dar a resposta e ela mesma confere a resposta que ela deu, aumentando a confiabilidade dela. Então tem outra que é boa para você avaliar diversos cenários, tem uma outra técnica que é boa para quando você tem um documento padrão e você quer que o conteúdo da IA entre para preencher esse documento e ela entre só nos espaços que você quer. Então isso é uma técnica de prompt. Então são várias técnicas e aí eu percebi que era um assunto sério. Eu achava que era algo que a pessoa descobria e entra na internet e falava assim, descobri como é que eu faço para pegar. Eu achava que era amador, assim, não é. Intuitivo, né? Que era intuitivo e não é. Então, quando eu percebi que tinha ciência por detrás, aí aquilo começou a me interessar mais. Aí eu comecei a estudar e assim, tem muitas técnicas de prompt. Então, eu fiquei 1 ano estudando quais eram aquelas que faziam a diferença no meu dia a dia, que não eram excessivamente técnicas e também não eram excessivamente simplistas. Então, o livro nasceu dessa prática minha, nos cursos, das perguntas, desses estudos. E aí eu publiquei esse livro em novembro do ano passado, vai fazer 1 ano daqui a alguns meses. E ele tem tido uma boa acolhida porque eu fiz questão de escrever um livro para o público que eu atendo, né? Então eu tirei todo o techniquez, até porque eu também nem sou um profissional que veio da ciência da computação, da engenharia da computação, então também nem tenho esse linguajar técnico. Então eu escrevi do jeito como as pessoas me perguntam, do jeito como eu vejo as matérias publicadas na internet. Então um livro bem de consulta e um livro feito para a pessoa do básico ao avançado. Ela pega lá a primeira técnica e ela começa a perceber, nossa, mas é só isso? Mas é simples de fazer. Só que você vai e o livro te leva, né, numa jornada de 15 técnicas que vão fazer você terminar o livro realmente tendo uma assertividade muito grande e uma diminuição da alucinação, né? Porque o principal objetivo da técnica de prompt é essa. São 2, né? Que é aumentar a sua produtividade, ou seja, eu perguntar uma vez só e já ter a resposta, em vez de ficar lá perguntando 50 vezes o que eu quero.
e diminuir a probabilidade dela alucinar. Então, eles criam essas técnicas, eles estudam os algoritmos de modo que... e muitas das técnicas aqui são publicadas pelas próprias empresas. Então, os engenheiros que fazem os algoritmos lá, eles orientam, imagino eu, né? Orientam, né, o pessoal que vai escrever e vai disponibilizar isso. Então, você pensa assim, poxa, o cara que fez o algoritmo, a equipe que fez o algoritmo, está me dizendo, ó, faz assim, assim, assado para você ter um resultado melhor. Então, vale a pena e funciona muito. Alguém que esteja nos assistindo e que se interesse em dar alguns passos a mais, como pode adquirir o livro? Bom, se tiver aqui em Joinville, é só entrar em contato comigo, eu estou sempre girando, a gente combina, vamos tomar um café, ou eu deixo no prédio, faço muito isso. Se a pessoa estiver fora de Joinville, se ela entrar no meu site é engenheiromasa.ia.br. Lá tem um link, é uma editora de Curitiba, então eles têm lá um acervo, né, do meu livro, e aí eles distribuem, enviam para qualquer canto aí do Brasil. Esse é o meu cartão. Engenheiro Masa. Esse é o QR Code que, infelizmente, não é o meu Pix, né? É só um QR Code que leva para o meu site. Mas aí conversa, site, abre a conversa. Abre a conversa para o futuro Pix. Para o futuro Pix. E professor William Masa, engenheiro professor William Masa. Alguém que queira adquirir uma inteligência, um contrato de inteligência artificial, nos primeiros passos, quer dizer, quanto vai custar para ele, quais são as dicas mais simples, assim, porque ele compra o livro, para exercitar ele tem que ter uma inteligência disponível para começar a exercitar, além de fazer o curso. Essa foi a minha primeira pergunta no curso, né? Sobre a questão das IAs gratuitas, né? Aí a sua resposta esclareceu bastante. Assim, a barreira de entrada é praticamente inexistente. Qualquer dispositivo eletrônico com acesso à internet já te disponibiliza usar qualquer uma dessas ferramentas. ChatGPT, Claude, Gemini, Copilot, tem milhares de ferramentas. E elas sempre usam o mesmo modelo de negócio, que eles chamam de freemium, que é uma mistura de duas palavras em inglês, free e premium. Ou seja, sempre começa free para virar premium depois. Então, todas vão deixar você degustar um pouco, conhecer, umas mais, outras menos, mas vão deixar você conhecer e aí, obviamente, na hora que você falar assim, não, agora eu quero usar isso profissionalmente, ela vai te bloquear, vai pedir seu cartão de crédito, mas custa aí 90, 100 reais. Eu até brinquei com o pessoal ontem, se custasse 1.000, tinha que ter. Se custasse 3, eles que não nos ouçam, né, porque vai que eles queiram aumentar o preço aí, né? Mas se custasse 3 mil reais, por exemplo, eu pagaria, porque o que me faz render o meu trabalho é um negócio que eu ia ter que ter uma equipe de muitas pessoas para fazer. Eu brinco que a minha equipe sou eu, o ChatGPT e o Claude. Eu trabalho com os dois, cada um dos dois. Hoje eu quero mostrar um pouco mais isso no curso, o que cada um faz no meu caso. E nós trabalhamos nós três ali, né? Quer dizer, na verdade eu sou um coordenador dos dois, né? Eu sou um orquestrador e fico dando ordem para um e para outro. E eu tenho dois, primeiro porque eu dou aula disso, acho importante estar sempre antenado. E porque enquanto um está pensando, eu estou dando ordem para o outro. Enquanto esse pensa, eu falo com aquele, enquanto ele fala, eu fico alternando. E capaz de eu já ter até uma terceira máquina até o final do ano com uma outra IA para poder ir distribuir. Tão produtivo que é o trabalho, às vezes elas ficam ali pensando e eu tenho que arrumar o que fazer às vezes. Bom, eu tenho observado que pelo Google, qualquer pergunta que a gente faça no Google, qualquer tipo tem a resposta sobre qualquer tema, qualquer assunto. Ou seja, nós já estamos usando IA. Sem saber, nós já estamos usando IA. E com boa qualidade, né? Inclusive a pesquisa que eu fiz sobre o termo prompt, né? Foi justamente no Google, e aí me respondeu a origem, quer dizer, e fiquei sabendo, para surpresa minha, que tem origem latina. Sim. Hoje muito usada no inglês, mas a origem dela é latina. É interessante porque a competição entre as Big Techs, né, as grandes empresas americanas, é uma competição acirrada porque todas são empresas bilionárias e trilionárias, todas têm muito dinheiro e elas estão sempre competindo. Então, quando o ChatGPT surge e surpreende as empresas de tecnologia, porque a grande verdade é que ela surpreendeu todo mundo, todas se viram desesperadas. Então, quando a Google percebeu que as pessoas estavam indo para o ChatGPT fazer perguntas que antes faziam no sistema dela, porque a gente se acostumou a fazer isso, né? Qualquer coisa, vai lá e dá um Google, até uma expressão, dá um Google. As pessoas começaram a trocar o dar um Google por dar um ChatGPT.
E aí a Google, que é uma empresa muito competente, muito séria, percebeu que ela tinha que fazer alguma coisa. O que ela fez? Ela fez isso, ela indexou a IA dela, que chama de Gemini, no indexador de pesquisa dela. Então, quando uma pessoa pergunta alguma coisa lá, a primeira coisa que é acionada é a ferramenta de IA, que obviamente tem acesso à busca do Google e acaba juntando o poder de uma ótima IA com tudo que a gente sabe que a Google tem de competência de indexar assuntos mundo afora. Então, ficou um poder assim maior, descomunal do que aquilo que a gente tinha, sei lá, 3 anos atrás, por exemplo. Muito bom, uma ferramenta excelente. Eu também uso muito. Quando eu tenho alguma dúvida, pergunto para o Google. Né? Eu não costumo perguntar muito para o ChatGPT e para o Claude, porque eu estou sempre operando no limite do crédito que elas fornecem, né? Que eu tenho lá, quando a conta paga, você tem um tanto que você pode gastar. Eu estou sempre tão no limite que às vezes até as perguntas mais simples eu evito perguntar para elas para não gastar crédito. Eu vou lá no Gemini, eu vou em outras, porque eu confio também e vejo que são boas respostas também. Quer dizer, só para eu entender um pouquinho, eu ainda não tenho um contrato de inteligência artificial, mas você faz um pagamento mensal, mas você tem uma limitação de uso semanal ou acumulado no mês? Depende da ferramenta, né? O ChatGPT, que é a principal ferramenta, você tem uma limitação que é difícil bater, porque ela é bem generosa do ponto de vista de você usar, e eu demorei quase 3 anos para que ela me interrompesse, ou seja, eu usei muito e nunca tive esse problema. Agora já estou usando tanto que eu já fico esbarrando, eu estou sendo punido pelo ChatGPT, eu só vou conseguir voltar a usar o ChatGPT hoje, graças a Deus que eu vou dar o curso, né? Mas eu estou sendo punido punido entre aspas, né? Eu estou sendo bloqueado pela IA. O Claude, que é o concorrente, ele tem vários limites, ele tem ali um monte de limite, né? É o limite de tokens, é o limite semanal, é o limite do modelo, né? Como a ferramenta deles é muito poderosa, eles têm vários tipos de marcadores, de indicadores para você ir acompanhando, para ele não te bloquear, ou no dia, ou na semana, ou no mês, né? Então você tem que estar ali bem controlado para poder utilizar ao máximo, né? E aí eu venho com esse conceito de engenharia, imagina, eu fiquei 20 anos no chão de fábrica, sempre quis a ocupação máxima dos equipamentos, né? Então eu tenho usado esse conceito com as minhas ferramentas de IA. Toda vez que eu sou bloqueado, me dá aquela satisfação de, minha máquina está com ocupação de 100%, então estou feliz, né? Existe uma preocupação, assim, que é natural, de que todas essas ferramentas, elas vêm concorrer com o humano. E nós, por mais que a gente vai se acostumando, a gente vai ver que não, ela é uma ferramenta e ela realmente vai potencializar o trabalho humano. Agora, o perfil de atuação e de demandas, ele está mudando. E a pessoa que efetivamente souber usar a ferramenta, ela vai se potencializar. A pessoa que não souber usar ou não quiser usar a ferramenta, ela vai se tornar obsoleta. Como tratar esse tema? Olha, eu acho que esse não é um desafio que a IA trouxe. Imagina lá na década de 70, quando a calculadora surgiu. Então, imagina um escritório de contabilidade, 1000 contadores no escritório, aí aparece um lá com uma calculadora na mão e o pessoal, o que é isso aí? Faz as contas para mim. Mas eu sei fazer conta, por que eu vou usar isso aqui? Não, mas ela faz mais rápido. Imagina como que isso deve ter causado a sensação idêntica ao que a gente está vivendo hoje. Até o pessoal se acostumar com a calculadora. Aí lá na década de 80, 90, surge o Excel. Aí você imagina, né? Eu tenho uma planilha com 10.000 dados e atrelados a $1. R$4,99. Chega no dia seguinte, o dólar está 5,01. Você troca a célula no Excel, tudo recalcula automaticamente. Quer dizer, por que eu uso isso? Porque eu não quero ficar tendo que recalcular tudo. Então, eu acho que o momento da IA é idêntico. A gente tem na mão uma ferramenta que ela potencializa, como uma calculadora potencializa o trabalho do contador, como uma planilha de Excel potencializa um analista financeiro. A gente tem hoje uma ferramenta que potencializa as profissões. Então, se eu souber utilizá-la, entender as limitações e o que ela entrega, eu tenho na mão uma ferramenta sem precedentes. Mas, de novo, né, a calculadora e o Excel acho que são bons exemplos de algo que a modernidade já vem trazendo esse desafio. Imagina um contador senta aqui na nossa frente e fala assim, eu não uso calculadora, eu não uso Excel, eu faço tudo na mão. Tudo bem, dá para fazer contabilidade desse jeito, só que quantos clientes ele vai conseguir ter perto da contabilidade do lado que usa Excel? Não dá nem para comparar, né? Minha pergunta é sobre a questão de direito autoral,
Qual a tua opinião sobre isso? Que a IA está inclusive na música, por exemplo, nos textos, e as pessoas... O que você acha dessa questão de direito autoral? A pessoa fazer uma música e dizer que é dela e foi a IA que fez, ou até o próprio trabalho, né? Que você diz que você trabalha o texto com IA, mesmo. ele elabora o teu trabalho normal, até o trabalho que você deu de exemplo, né? Aí você depois diz que o trabalho foi seu, né? Você assumiu como você, né? Botou o teu nome ali. Mas como é que você entende essa questão de direito autoral? As empresas de IA passaram por cima de tudo isso. Elas ficaram tão grandes e poderosas que elas ultrapassaram o limite daquilo que, assim, de uma empresa que pode ser facilmente regulada por um governo, por um conselho. Essas empresas fazem o que querem, né? Então, as grandes, que a gente já sabe quais são, elas simplesmente passaram por cima disso daí, criaram as ferramentas dela, estão respondendo a 500 mil processos lá nos Estados Unidos, lá, o Washington Post processou, o New York Times processou, a Time processou, e está rolando lá, e elas vão continuar fazendo isso porque elas entendem que elas têm a justificativa dela de por que elas andam e fazem. Eu acho bem complicado, né? Porque você vai lá e escreve um livro, ela simplesmente pega o seu livro, escaneia tudo e bota à disposição, sem te pagar R$1 por isso. E sem perguntar se podia ou não, eu acho isso bem complicado, mas eles não estão preocupados com isso. Eles estão fazendo e quem não gostou que reclame. Professor, o seu livro, depois de cada capítulo, tem um desafio. É um desafio. E eu desenhei um desafio aqui. Vamos ver como é que esse desafio pode ser atendido. A IA já consegue nos orientar sobre as principais demandas humanas em um futuro próximo? E quais atividades laborais estão melhor preparadas para atendê-las? Veja, está muita gente preocupado em que profissões vão deixar de existir. E muito difícil imaginar que profissões novas vão surgir. Agora, toda profissão, ela tem como destino uma demanda humana. Existe hoje uma possibilidade de a gente tentar identificar num futuro próximo que demandas humanas serão determinantes para orientar as atividades laborais? Essa é uma pergunta difícil de responder, né? Eu diria o seguinte, que o mercado de trabalho vai sofrer um baque como nunca antes teve na história, né? Com os agentes que eu vou mostrar hoje, você vai perceber que essas inteligências artificiais podem ser programadas para executar atividades daquelas, principalmente de assistente administrativo, auxiliar administrativo, analista, e elas fazem e fazem bem orientadas, fazem muito bem feito. Então, essas profissões já nos próximos 2, 3 anos já vai sofrer um baque assim sem precedentes. E na medida que elas forem evoluindo, as IAs, elas vão ter cada vez mais capacidade para avançar em atividades que talvez hoje para a gente seja, não vou botar uma IA para fazer isso hoje, mas e daqui 3 anos? Ela já não vai ter uma capacidade computacional para fazer isso à vontade? Então eu acredito que o mundo vai mudar muito e eu não tenho uma perspectiva assim muito positiva pensando no mercado de trabalho de como que vai ser o mundo nos próximos anos aí. Eu acho que a gente vai ter que se reinventar e nós vamos ser basicamente prestador de serviços que a IA não vai fazer. Então, por exemplo, eu tive que orientar meus filhos há pouco tempo, né, de o que fazer de faculdade. Então, minha filha foi fazer psicologia e ela vai querer trabalhar com criança autista. Isso a IA nunca vai fazer. Isso não vai fazer. Mas tem o robô. Não vai fazer. Não vai fazer. Cada criança é de um jeito. Não vai fazer. Então, é uma profissão que, assim, na minha visão, está protegida. Agora, por exemplo, mecânico de aeronave. Eu entraria num avião que eu soube que foi o ChatGPT que deu uma olhada ali, eu não entraria. Mas o mecânico, né, o cara que conhece, que vai lá, que ouviu, que não sei o quê, essas profissões mais manuais, importantes e manuais, habilidosas, a IA pode até ter o robô que faz, mas quem vai entrar no avião que foi o robô que checou? Não sei, talvez daqui 100 anos todo mundo, mas hoje eu não entraria. Pessoal, o nosso tempo está concluindo, professor. O desafio vai continuar na aula. Todos que gostaram, fiquem atentos à programação do CAJ. Teremos novas oportunidades.
Agradecemos aí a nossa audiência, aos nossos apoiadores, a TV que nos orienta, e o professor fica à disposição para quem desejar contratá-lo para um trabalho indoor, na própria empresa, né, professor? Vai estar aí todos os endereços. Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpo se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpo, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpo, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Nós devemos encerrar esse programa com alguns depoimentos de participantes desse curso, mas já desejamos a todos aí um muito obrigado e até a próxima semana. Nós estamos dando um pouco mais de visibilidade ao programa do curso sobre inteligência artificial e estamos aqui com o engenheiro Ademir, que vai dar para nós uma rápida opinião do que ele está achando do curso. Boa noite, fiquei muito feliz e honrado de
de participar desse curso aqui no CAJ. Ele é muito interessante, muito útil para a nossa realidade atual como engenheiro, mostra para nós todas as possibilidades, tudo que nós temos de desenvolver no campo da engenharia, não com o apoio dessa ferramenta inteligência artificial. O William é espetacular, é um especialista e ele conhece, é engenheiro e ele aborda os temas com profundidade relacionado à nossa área da engenharia, dos diversos ramos da engenharia. Pessoal, nós estamos aqui com o Matheus e com o André, que estão fazendo o curso e vão dar para nós a opinião do que eles estão sentindo a respeito da qualidade e a oportunidade desse momento. Boa noite, me chamo Matheus. É uma grande oportunidade estar aqui aprendendo sobre IA. É algo inovador, aqui no Brasil principalmente, algo que a gente está aprendendo bastante aqui dentro com o professor William. Olá pessoal, boa noite, meu nome é André. Faço as palavras do Matheus as minhas, né? É muito importante para nós esse tipo de aprendizado. O professor tem bastante conhecimento no que ele fala, tá? Bem culto, conhece bastante do assunto. E também queria agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui, estar aprendendo sobre a inteligência artificial, né? Que é o que a gente vai ver pro resto da vida praticamente, né? Então, muito obrigado. O CAJ é muito grato pela presença de vocês. E toda vez que tiver um curso desse, por favor, venham, divulguem, porque todos nós vamos estar crescendo com isso. Muito obrigado. Estamos aqui com o senhor Ranieri, que também está fazendo o curso de inteligência artificial e vai dar para nós as opiniões do que ele está colhendo com esse monte de informação recebida. Bom, eu vim aprender, né? Porque pela idade que nós temos já, e a tecnologia hoje em dia, a modernidade, exige que a gente tenha conhecimento de alguma coisa dessa parte de inovação tecnológica. E está bem acessível? A linguagem está adequada? Sim, estou entendendo tudo. E está nos deixando bem mais tranquilo a respeito do tema, né? Sim, tranquilo. Muito bom a explicação que foi dada ontem pelo professor Maza. Deu para entender perfeitamente. Só não consegui acompanhar a parte do teste final porque meu celular não entrou na e nem todo mundo está com o equipamento certo, cada um está com o seu equipamento. Né? Mas está aí, mais um depoimento. E, então ficamos muito satisfeitos de estar oferecendo e proporcionando essa oportunidade a todos que aqui estão hoje. A Júlia agora vai nos dar as suas impressões de como ela está recebendo esse curso. Então, eu trabalho na Metalab, né? A gente foi convidado a participar desse curso. Eu atuo na parte de relatórios técnicos e isso está sendo de grande contribuição para mim, justamente por causa da questão de como eu saber como eu insiro as informações no chat, como eu procuro, e assim eu contribuo ainda mais para o meu dia a dia no meu trabalho. Com a Mútua, sua carreira vai mais longe. Existimos para oferecer amparo e benefícios que fortalecem quem constrói, projeta e desenvolve o país todos os dias. Sendo mutualista, você tem acesso a descontos em educação, farmácias, gastronomia, consórcios, viagens e outros serviços por meio do Clube de Vantagens. Resgate seus benefícios e resolva sua vida de associado pelo app do Clube e da Mútua. Em canais totalmente digitais, você acessa serviços, acompanha solicitações, consulta informações e resolve o que precisar com a Mútua de forma rápida e prática, direto pelo celular. Porque valorização profissional também é isso. Ter suporte, benefícios e soluções que acompanham o seu ritmo. Com a Mútua, você não só exerce a sua profissão, mas fortalece a sua trajetória e vai mais longe. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos.
Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.